Amém? Agora, todos que vieram aqui na frente, que pode constatar 100% curado, levante as mãos para mim. Todos, levante a mão, vamos levantando. Fala, meu Deus do céu, fala milagres. Fala, obrigado, Jesus. Irmãos, coisa muito forte, irmão. Fala, obrigado, Jesus. Fala, minha fé já está aumentando. Nossa fé aumenta porque nós vemos. Fala, os sinais ampliam minha fé. 7 princípios que Gideão tinha, que você tem que ter na sua vida para você entrar no rompimento na sua vida. Eu acho que você entendeu que eu trabalhei na sua fé aqui, para que você saia totalmente convicto que essa mensagem, ela é para você. Fala, número 1. Ele estava fazendo o que muitos não gostam de fazer: trabalhar. Ninguém rompe na vida, não cresce na vida se não trabalhar. Você não pode conquistar se você não estiver trabalhando, fazendo algo. Fala, eu tenho que estar fazendo algo. Escute aqui, ó. Quando eu morava na favela, na comunidade, pobre, no início do meu ministério, o Senhor falou para mim: eu vou te dar a graça para escrever livros. Eu falei, Senhor, eu não sei escrever livros. Eu falei, como é que eu vou fazer? Aí eu peguei um livro para ler, dessa grossura. Eu transcrevi o livro inteirinho. Eu transcrevi o livro inteirinho. Sabe o que você digitar um livro inteirinho? De quase 300 páginas. Eu rompi. Porque eu fiz algo. Não era meu livro, não estava lançando o livro. Eu só desenvolvi uma habilidade. Então, se você quer romper na vida, você tem que desenvolver habilidades. Então, algo você tem que estar fazendo. Deus, Ele unge isso. E porque eu fiz isso, eu recebi a visitação do meu primeiro livro, Buscando o Espírito Santo com a Mente Renovada. E eu lancei meu primeiro livro. Fala, o rompimento. Então significa que eu saí de uma posição, fui para outra. Eu desenvolvi uma habilidade, eu consegui. Eu virei escritor. Eu escrevi meu primeiro livro. Dali veio o segundo, o terceiro, começou os módulos vir. Fala, rompimento. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então Gideão estava trabalhando. Você veio para esse lugar, mas você já tem que sair focado. O que você vai fazer que você não estava fazendo? Nós falamos de procrastinação, nós não conseguimos romper, fazer as coisas que tem que fazer. Fala, eu tenho que gerar novos hábitos e cancelar os antigos. Fala, e a minha rotina, ela precisa de uma atualização. Quantos aqui gostariam de fazer uma coisa que você não está conseguindo fazer? Levanta a mão para mim. Vai, levanta a mão. Abaixa a mão. Talvez se eu abrisse para a pergunta e resposta aqui, eu ia te perguntar por que você não está conseguindo. Por que você não está conseguindo? Na maioria dos casos, as pessoas não conseguem fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Sabe por quê? Fala, por quê? Porque ela espera uma grande força. Ela espera uma grande oportunidade. Ela espera uma grande motivação. Ela espera um grande recurso. Ela está esperando para alguém dar um impulsinho nela, empurrar e falar que aquilo ali. E acaba procrastinando, deixando de fazer. Deus, Ele sempre vai usar aquilo que está nas suas mãos. Para Ele começar algo grande, Ele precisa de algo pequeno. Amém, amém? Bom, Moisés não precisou de uma elite, não precisou da BOP, não precisou do exército dos Estados Unidos para tirar o povo do Egito. O que ele precisou? Um cajado. O que tinha na mão de Moisés? Um cajado. Na glória de Jesus. O que Elias tinha na vida dele? O que ele carregava? Fala, o manto. O que você tem que Deus pode usar na sua vida?
que eu tinha na minha vida? Fé. O que eu tinha na minha vida? Eu usei o que eu tinha. Eu tinha um pequeno conhecimento de algumas coisas, eu usei esse pequeno conhecimento, isso aqui vai assim, ó. Você tem que usar o seu pequeno conhecimento debaixo, fala, de uma revelação. Repete comigo, para mim prosperar, eu não preciso saber de economia, contabilidade, e nem de administração financeira. Tu precisa de uma revelação fresca na tua vida, crente. A revelação, quando ela vem numa área específica, ela traz o poder criativo de Deus. Ele faz o impossível. E depois ele te ensina a andar nessa nova dimensão de fé. A revelação, quando ela vem na tua área financeira, é o pequeno conhecimento, vem uma fração do conhecimento de Deus. Ela entra na tua vida, te mostra o que fazer e a coisa acontece. Assim foi na minha vida. Tem pessoas que têm grande conhecimento na área de finanças e estão falindo. E tem crente que não sabe nem ler nem escrever e estão ficando rico. Fala, Deus usa as coisas pequenas para fazer coisas grandes. Segundo princípio, fala, segundo princípio. De um rompedor. Gideão, mesmo que estava debaixo de uma opressão dos medianitas, ele não deixou o medo tomar ele. Mesmo que escondido, mas ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava lutando por algo da glória de Jesus Cristo. Fala, não posso ter medo. Ele não foi limitado pelo medo. Ele é chamado de valente. Valente guerreiro. Às vezes fala, o judeu está com medo, malhando trigo no lagar, etc. Peraí. Ele está fazendo uma coisa inédita, meu querido. Uma coisa muito mais difícil. Imagina você dentro de um lagar, um negócio pequenininho, você batendo trigo, palha ali para tirar o trigo, a dificuldade que ele estava tendo para fazer aquilo ali. Fala, Gideão estava rompendo. Dentro das suas limitações. Lagar não era lugar de malhar trigo. Tinha que ter celeiro. Expansão. Ele estava apertado, no aperto. Mas ele estava fazendo algo no aperto da glória de Jesus Cristo. Fala, terceiro. Ele guardava esperança em Deus. Quando o anjo fala com ele, ele fala assim, opa, peraí, se Yahweh está conosco, então cadê o que nossos pais nos contaram? Fala, ele tinha uma esperança. Se você perde a esperança, você está em apuros. A esperança, fala, a esperança. A esperança é um elemento fundamental da alegria. Quando a pessoa perde esperança, ela perde alegria com isso. Quando você perde alegria, você só ganha desânimo, depressão. Pessoa desanimada, depressiva, não consegue trabalhar. Aqui, ó, é de Deus que aconteceu comigo ontem. Eu vi uns tronos muito fortes, muito poderosos, lutando contra mim. Falei, aí eu entrei em espírito e ouvi assim, eles querem te ferir. Aí eu voltei em espírito. E havia uma luta intensa, e não era principado, falando tronos. De repente, um livro que eu escrevi em 2 dias, baita de um livro na área profética. Ele fez assim, ó, pagou, perdi tudo. E meu sistema é confiável. O sistema era bom. Não era qualquer aplicativo que eu estava usando, qualquer sistema. Coisa que eu trabalho anos. Fez assim, ó. Quando eu abri de novo, falei assim. Zerou. Mas quando eu olhei isso, eu fiquei assim. Caraca. Mandei uma mensagem do grupo, para vocês verem. Eu mandei de manhã para vocês, olha o que aconteceu agora. Aí eu vim orar aqui no instituto, porque eu falei assim, eu vou ter que começar do zero de novo. Aí deitei aqui. Quando tem no púlpito, estava orando, eu vi uma aranhazinha assim, bem pequenininha assim, bem pequenininha. Bem pequenininha. Ela tentava vir perto da minha cabeça. Quando eu vi ela, eu voltei em espírito. Diabo, eu te amarro agora. Tu não vais jogar tristeza na minha mente. Aí eu abri o iPad. Em 3 horas, eu escrevi mais de 80% do livro e o dobro que eu tinha escrevido em 2 dias. Fala, tem que ser um rompedor.
Essa unção, eu estou te falando de uma unção, e a unção me tomou. Eu não conseguia parar, escrevendo. Só revelação nova, fresca, pá, pá. Entrava em oração, onde me revelava, stop, faz, escreve isso, pá, pá, pá. Tá pronto. Você tem que entender que rompimento significa ultrapassar limites. O que eu demorava às vezes 1 ano, eu passei a demorar 6 meses, que eu demorava 6 meses, eu passei a fazer em 3, que eu demorei 3, agora em 1 mês eu faço 3 livros. E às vezes, agora em 1 dia eu faço um livro. Isso porque um dia eu fui visitado pelo anjo, o anjo falou assim, você vai escrever livros em minutos, segundos. Eu ficava igual a unção do Flash, ó. Falei, que é isso, cara? Aí passou-se 1 mês e meio mais ou menos. Aí chegou uma nova unção de rompimento para mim. Vaps, eu li um livro em 1 dia, um livro inteiro, tão rápido que eu li. Mas o que é isso? Fala, unção de rompimento. Peraí. Aí a tristeza, a desesperança, é um espírito que te assola. Para roubar você a força do ânimo. Se você olhar para a palavra, Deus deu um novo ânimo a Davi. Quando voltou da guerra contra os filisteus, então Ziclac, todo o povo já tinha sido saqueado, só as mulheres levadas, falavam que ia matar ele. E o desânimo tentou vir sobre ele. E ele consultou o Senhor, o que eu faço? O que eu faço? A primeira coisa que você faz depois de uma perda de guerra e batalha, não se entregue ao desânimo. Fala, a batalha perdida, há uma restituição de guerras que serão vencidas. Eu passei por processos na minha vida, de muitas perdas. As tristezas, o desânimo, era a assolação de tronos. Vocês que estão aqui me ouvindo, prestem atenção. Você foi chamado para funcionar de maneira 100% ativa e objetiva, com alegria, com força e disposição. Antes da queda do homem no jardim, não existia tristeza, não existia desânimo, não existia medo, não existia enfermidade, não existia depressão, não existia nenhum desses sintomas contraditórios, negativos. Fala, o homem era 100%, fala, pleno. Então, qual é a sua condição que você tem que colocar na tua mente? Quando o teu entendimento, fala, quando o meu entendimento começa a ser restaurado, a minha natureza começa a funcionar ordenadamente. Quando Deus primeiro restaura o entendimento, depois ele restaura o resto. A revelação, ela começa a abrir teu entendimento. Tu aceita uma verdade sobrenatural. Essa verdade vem com o poder da revelação. Fala, o poder da revelação é uma fração de quem Deus é, da sua natureza divina, que vem restaurar a minha natureza terrena. Calma aí. Calma aí, deixa eu explicar melhor para você. Tá? Não tive formação em faculdade, não tive melhores de escola da vida. Tá? Eu sei o que era sentir desânimo, eu sei o que era derrota, eu sei o que era miséria, eu sei tudo isso. Não tive um pai espiritual para me tirar de nada disso, não tive um pastor para me ensinar nada disso. Eu caí para dentro da oração. Eu me entreguei ao meu chamado. Eu comecei a conhecer o poder restaurador de Deus. Eu comecei a entrar num desígnio de restauração da minha vida. Aí, presta atenção aqui, ó. Não é porque tu lê muito e é inteligente. Eu não li assim, eu não escrevi assim, eu não falava assim. Quando chegou uma nova unção, fala, a unção, quando ela vem para habitar, ela me torna o que eu tenho que ser. Se tu recebe uma unção de operador de milagre, ela te torna uma operador de milagre. Você não só faz milagre, você é uma operador de milagre. Se tu recebe uma unção de profeta, tu se torna o profeta. Você não profetiza só, você é o profeta. Fala, eu me torno uma fonte de liberação. Tá fraco. Meu Deus do céu. Aí tu não acredita que Deus tem uma unção para derramar na tua vida, não. Você não acredita que você vai sair com uma unção renovada aqui, não? Nossa, eu estou tentando te ajudar demais, hein? Olha lá, hein? Fala, quarto. Gideão tinha
uma palavra, ele teve fé sobre a palavra que o anjo deu a ele. Fala, fé sobre a palavra. Ele falou, então peraí, me espere. Foi lá e fez o quinto passo. Fala, quinto. Ele sacrificou, fala, ele ofertou. Ele deu a Deus o que ele tinha. O anjo estende o cajado e leva o cozido para o céu. Ele viu, fala, o sinal. Isso é fé, fala, a fé, ela necessita da confirmação de Deus. Deus vai te dar confirmações na terra. A confirmação faz parte do processo para que você venha ter confiança no que Ele está falando que vai fazer na sua vida. Fala, sexto. Ele tinha temor, zelo de Deus no coração. Zelo. Fala, sétimo. Agora aqui está. Preste atenção que foi isso que marcou o ciclo de transição na minha vida. Segura o que eu vou te falar agora. Toda a área da minha vida, onde eu tenho unções específicas, dimensões espirituais, eu tenho um altar consagrado a Deus. Não é como no catolicismo, você vai consagrar aos espíritos caídos. Não é com outras religiões. Que levanta o altar para Maomé, para Buda, etc. É algo no meu coração que eu santifiquei e entreguei em honra a Deus. Eu vou falar, Senhor, tu está me fazendo essas promessas? Então tá bom, eu vou lá naquela comunidade onde eu saí mesquita, eu levanto o altar para o Senhor lá dentro, eu vou levantar uma ONG e vou cuidar de crianças pobres da onde o Senhor me tirou. E o que acontece? O anjo vem receber. Eu recebo a visitação da confirmação. Deus, ele sela isso. E sabe o que ele faz? Fala o quê? Deposita a promessa sobre a minha vida. Eu falei com o Espírito Santo, eu falei assim, Senhor, se eu fizer isso, eu estava numa conferência em BH. Se é isso que você estava falando que ia fazer nesse primeiro dia, se eu ver isso, eu vou te levantar dentro do meu ministério. Ele me cobrou esses dias. A escola do Espírito Santo. Uma conferência específica só sobre o ministério do Espírito Santo. Aí ele foi e realizou o sinal para mim na conferência. E bum, aquela mega unção veio. Eu falei, então, eu levanto um novo altar dentro do meu ministério e eu vou ensinar esse povo a te conhecer quem tu és, Espírito Santo. Dá glória a Jesus! Fala, eu necessito de um altar. Ei, quer romper na tua vida? Tu precisa ter um altar consagrado. O primeiro e maior altar que o homem tem na sua vida é a si mesmo. Fala, minha vida. Altar é lugar de aliança entre Deus e o homem. Altar é lugar de provisão sobrenatural. Altar é lugar onde Deus manifesta força na guerra. Altar é lugar de proteção. Altar é lugar de grandes manifestação. Altar é onde Deus julga os teus adversários. Quantos pode dizer que hoje você tem um altar de Deus na sua vida? Poucos, pouquíssimos. A minha família é um tipo de altar que eu tenho. Deus, quando Ele me chamou, Ele falou algo para mim específico. Eu quero isso da tua casa, da tua vida. Eu falei, então, por quanto te honrarei o que o Senhor está me pedindo? Eu levantaria um altar nessa dimensão aqui. O Senhor falou assim, seu ministério, eu quero isso e isso. Então, eu levanto esse ministério como um altar em honra ao Senhor. Então, o ministério não está acima dele, ele está acima do nosso ministério. Amém, amém? Dá glória a Jesus. Existem muitas áreas que eu tenho um altar levantado, aonde eu sacrifico e recebo proteção e mantimento daquilo que ele selou na minha vida. Abraão levantou 4 altares específicos na vida dele. Cada altar representou uma fase de transição na vida dele. Repete comigo. Quando eu estou prestes a romper para uma nova fase, eu tenho que levantar um novo altar. Senão o inimigo me rouba. Tu perde a palavra. Perde. Deus vem para mudar a vida da pessoa.
via profeta, palavra profética, pega a pessoa, vai mudar, ela está vibrando aquilo ali, começa o ciclo mudar, as coisas da esfera terrena começam a acontecer. Aí de repente, parece que tudo desencadeia, volta para trás. Quem já passou por isso? Todos nós, né? Todos nós. Amém? Fala, sabe por quê? Falta de altar. Escute o que eu estou falando para vocês. Existe altar que eu prometi a Deus que não está edificado ainda. Mas quando chegar a época dele me dar certos tipos de manto nessa nação, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é correr para edificar algo para minha proteção contra tronos e bruxaria e satanismo do Brasil. Eu estou tentando te ajudar você a romper, amém, amém? Então fala comigo, repita comigo. Tudo que eu consagro como em uma área específica da minha vida, tudo que você dedica a Deus, uma área específica, como um altar, dali vai emanar sempre uma unção de suprimento para a tua vida. Eu tenho certas unções, que elas vêm me visitam, o Senhor me visita com essas unções, por causa de votos que eu fiz e altares que eu levantei. Fala, o rompimento depende de voto. Ela estava orando. Mulher de oração violenta, cara. Mas nada acontecia. Mas o dia que ela fez um voto, ela rompeu. Amém, amém? Gideão recebeu uma unção de guerreiro, de juiz, de líder e libertador. Ele sai de uma dimensão para uma nova dimensão. E a primeira coisa que ele fez, quando ele chega na casa do pai dele, o anjo fala com ele: levante uma oferta e vá e derrube o altar de Baal e de Azera da cidade. Não estava na casa dele, não, foi da cidade. Se levantou toda a cidade para matar o filho de Joás. E o pai dele foi lá na frente e falou: se Baal é Deus, que ele se defenda então. Mostra então, se ele é Deus, então que ele mate Gideão. E Gideão recebeu uma autoridade porque derrubou altares satânicos. Eu não sei aonde está isso na vida de pessoas aqui, mas certos vínculos do passado são quebrados quando você recebe unção de rompimento. Presta atenção, quando eu era visitado pelo anjo do Senhor, eu estava numa situação que eu não conseguia sair, não via mudança de ciclo na minha vida. Mas a visitação, fala, visitação de Deus. O Senhor me visitava e falava para mim assim: sobe para o monte, faça tanto tempo de oração e jejum. Ele me capacitava debaixo de uma unção violenta. E eu pro meio da mata. Aquela unção, aquela visitação, aquele anjo, ele vinha para quê? Fala, para quê? Para me fazer romper. Eu via cair em tronos da minha geração. Tronos, gerações e gerações. Eu vi que roubava a minha geração, aquilo caindo. Quando descia daquele monte, aquele lugar, novos ciclos se desatavam sobre a minha vida. Quem está comigo da glória a Jesus? Um dia, eu estava com o pessoal no monte de um jejum de mais de 40 dias que fizemos. Foi na época que eu recebi o manto apostólico na minha vida, em 2018. 7 anos atrás. Eu estava no monte. Vencemos uma guerra infernal contra a Rainha dos Céus. E nós estávamos o quê? Rompendo. É verdade, né, Jorge? Já estava comigo lá. No meio de 17. E a gente numa guerra do inferno contra as trevas. A gente fazia um altar simbológico, a gente pegava 12 pedras, colocava lá. E a nossa oferta vinha, meu filho. Era um reloginho de borracha. Era 10 reais, era 50 reais, 100 reais. A gente ofertava ali no altar. Aí um dia Deus falou assim: eu quero que você oferte em ouro e leve para Israel. Eu falei: hã? Porque eu vou desatar algo na sua vida. Eu vou te dar heranças enclausuladas nessa geração que nenhum homem recebeu e você vai receber. Eu criei, falei, então creio. Sabe o que eu fiz? Peguei uma aliancinha de ouro fininho que eu tinha, tirei do meu dedo, coloquei no altar. A minha equipe pegou, todo mundo começou a pegar a aliança de ouro e ofertar. Peguei aquilo, consagrei e falei: eu vou lá em Israel. Como é que eu vou em Israel sem ter dinheiro? Como é que eu vou em Israel sem ter nada? Como é que Deus vai me levar a Israel? Aonde eu passava, as pessoas me ofertavam ouro.
Aonde eu ia, o ouro era atraído a mim. Eu pegava e ia juntando ouro. Eu não sei quantos quilos de ouro deu, só sei que deixou uma pochete cheia de ouro. Pessoas que ofertaram naquele tempo aliança, que não casavam, tá? Anos de maldição na área emocional. Casou, está muito bem casada. Até o dia de hoje, muito bem casada. E ofertou aliança para me mandar para Israel, com o propósito para Deus dar a ela um casamento e o homem de Deus que ela pediu. E Deus deu conforme ela pediu. Rompimento. Fala, rompimento. Eu fiz uma oferta que não estava estava além da minha capacidade de fazer e de pensar como é que eu vou levar isso para Israel. Recebi um convite para ir lá na Suíça pregar e fui. Chego lá, eles me convidam para ir em Israel. Falei, é agora, é de Deus. E eu fui para Israel. Cheguei em Israel, no Instituto do Templo de Israel, da construção do Instituto. Falei, ó, eu vim trazer uma oferta para deixar aqui para a construção do templo, é um propósito e tal. Aí o pessoal fala, volta a língua e traduziu para mim lá. Falei, volta amanhã 10 horas aqui que a gente recebe, tá fechando agora. Então tá bom. Aí voltei no dia seguinte. Quando chego no dia seguinte, tinha uma outra mulher atendendo. Era uma judia que falava em português. E eu falei para ela o que era. Ela ficou tão encantada que chamou um homem lá dentro. Veio um homem importante. E falou, ele quer uma bênção para deixar isso aqui. E falou assim, eu não tenho autoridade para isso. Ninguém aqui em Israel pode orar por isso. Só tem um homem, ele está aqui. Se ele vier, ele te dá a bênção. Eu falei, quem é esse homem? Aí ele foi lá dentro. O rapaz foi lá dentro, voltou com um senhorzinho. Era um sumo sacerdote da linhagem de Arão. Da Bíblia, da linhagem de Arão. Ele veio, pegou na minha mão, God bless to you, de family, de nation, e começou a falar inglês e abençoar inglês lá. Eu falei, ok, é isso aí mesmo, recebo a bênção e estou indo embora. Agora, como é que pode? Um cara pobre, sem ter nem dinheiro de passagem, como é que vai parar em Israel? E de frente com um dos homens mais importantes de Israel. Não, você não entendeu o que eu estou falando não, querido, o crente. Fala, rompimento. Quando eu volto para o Brasil, a unção de rompimento é em mim? Começou assim, Deus abrindo porta no ministério, acelerando, muita coisa nova aconteceu na minha vida, dali em diante. Fala, novas coisas Ele está fazendo o Senhor hoje na minha vida. Eu sei que você está cansadinho, mas você tem que ter rompimento, meu querido. Quem é guerreiro, quem quer vencer na vida, tem que ter disposição, aleluia. Fala, eu quero isso. Ó, eu tô desde 5 horas da tarde com esse microfone na mão aqui. E você que está cansado? Você está cansado? Você está cansada? Você está cansada? Você está cansada? Então tu corre para frente da fila daqui a pouco, hein? Acho que eles não estão entendendo o que está acontecendo aqui dentro. É que hoje a minha garganta está um pouquinho cansadinha, machucada. Fala, rompimento. Há rompimentos que são imediatos. Pá, pum. Eu recebi uma visitação de Deus no Instituto. Estou de noite, isso foi de tarde. Quando foi de noite, fez assim, pum. Eu recebi o pá de Deus e depois um pum do céu. Pá, pum. Recebi uma visitação. Eu comecei a ver várias coisas acontecendo simultaneamente. Sinais simultâneos. Eu sentado, parado, os sinais começavam. Pá, pá. Fala, a unção que eu recebo atrai sinais ao meu favor. Gideão pediu um sinal, os sinais para os anjos. Se tu está comigo, então, que o algodão fique debaixo do orvalho, que não molhe. Agora faça o contrário. Pá. Ele recebeu sinais. Quem crê que vai receber sinais aqui? Agora escute muito bem. Agora há outras unções que elas têm um processo. Unções instantâneas de sinais instantâneos, geralmente acontece na área dos milagres. E pode acontecer na tua área financeira também. Na área familiar também. Mas elas são mais raras. Mas acontece. Porém, fala, a unção de rompimento, ela me leva a um processo de destravamento. Fala, eu vou destravar áreas da minha vida. Agora você escolhe.
Porque a revelação, fala revelação, ela vai vir como um pensamento criativo de Deus na minha vida. Algo que você não pensava, você vai começar a pensar ainda nesse culto. Ideias que você não tinha, você vai começar a ter nesse culto. Fala, quando eu começo a ter novas ideias, Deus está falando comigo. Ó, crente, presta atenção, crente. E bateu a ideia para mim assim, ó. Pá, pá, pá. Não é normal? Eu falei, Senhor, isso aqui são nomes. Daqui a pouco eu entrei em espírito, eu vi nome de livros. Ideias. Deus me deu uma ideia. Eu peguei a ideia e comecei a escrever um livro. Quando você pega a ideia, a revelação, ela vem através de sonhos, pensamentos criativos e novas ideias. Aí de repente Deus te toca, liga para tal pessoa e faz isso. E Deus opera ao seu favor. E Deus está movendo pessoas ao seu favor. Quando você sair desta porta, já está vindo ao seu encontro. Aí pelo amor de Deus, volta e dê o testemunho, tá? Seja grato. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Fala 5 códigos da unção de rompimento. Número 1, anote aí se você quiser. Obediência e determinação em fazer o que é certo. E naquela mesma noite, Yahweh ordenou a Gideão. Juízes 6:25. Fala, quando algo novo vem de Deus, quando uma unção nova chega. Anota a princípio, meu querido, para você prosperar a tua vida. Fala, uma nova ordem do céu chega. Então, olha só o sinal que eu vou te falar. Quando Deus me dá uma nova ordem, é porque chegou uma nova unção na minha vida. Eu preciso ajudar vocês aqui dentro. Olha, línguas. Senhor, me acelera da raça, me acelera. Fala, tudo que eu acho debaixo de uma nova ordem, novos processos celestiais se desatam na minha vida. Eu recebi algo esses dias, Deus falou assim, agora corra contra o tempo. Sabe o que eu fiz? Fui imediato. Eu recebi a ordem no domingo. Na quarta-feira eu já estava com a reunião, ordenando todos os setores do ministério, tudo que era mudança. Eu falei, quero prazo, temos tanto mês para isso, e eu vou correr com a minha parte, eu vou fazer isso, dentro dessa escala de tempo. Eu só tenho pouco tempo para fazer tudo isso, porque eu recebi uma nova ordem. E se eu quero desatar algo ainda maior que está chegando numa temporada à frente, daqui a alguns meses, eu tenho que correr contra o tempo para fazer aquilo que Deus me ordenou agora. Fala, há uma ordem para agora. Fala para o seu irmão, para de se distrair. Tem coisa que vem para distrair você, para te tirar da ordem. Deus falou para mim esses dias assim, ó, através de um profeta do meu ministério. Não se distraia com nada e ninguém. Fique focado dentro do novo ciclo que Deus te colocou para fazer o que tem que ser feito. E sabe o que eu compreendi? Toda vez que eu vi uma palavra assim, ou recebi uma nova unção, uma visitação de Deus, distrações, elas vêm. Fala, eu não posso me distrair, porque eu estou numa unção de rompimento, e eu tenho que trabalhar com ela. Fala, segundo ponto, ter valentia e sair da covardia. Temos que arriscar para romper, caso contrário nós não romperemos. Gideão, ele teve uma valentia. Ele quebrou o altar de Baal e de Azera. Ele enfrentou todo aquele povo idólatra. Fala, chega uma hora que eu tenho que tomar uma atitude. E tenho que sair da covardia. Ah, você quer mudar de vida, está insatisfeito com o emprego que está. Está cansado de pessoas te humilhar. E tu fica na covardia com medo. Meu filho, entra no profético, puxa essa unção na tua vida, que você vai ver o que vai acontecer na tua vida. 19 anos de idade, eu tinha 19 anos de idade. Eu trabalhava num CPD, num hospital lá no Rio de Janeiro. Rapaz, tinha uns crentes lá que não era crente, mas tinha uma inveja, um ódio de mim, que eles procuravam alguma maneira contra mim, porque em tudo que eu fazia bem.
Eu era elogiado pelos diretores do hospital e pelo dono do hospital. Só eles queriam que eu fizesse o trabalho para eles. Aí um dia, a gerente, que era uma crente fofoqueira de simulador, vai e fala uma mentira para o meu supervisor. Aí ele veio brigar comigo. Eu falei, o quê? Fala, valentia. Chama ela aqui, a dona Ana Cláudia aqui. Aí ela veio. Aí começou a falar, olhei assim para ela, ô dona Ana Cláudia. Ih, soltei o nome dela. Eu falei, ó, sua velha, tô brincando. Eu falei assim, saiba de uma coisa que a senhora está falando. A senhora está falando uma mentira. Eu não falei nada disso. O Deus que eu vai te julgar e vai me julgar. Se eu tiver errado, eu sou julgado. Mas se eu tiver errado, a senhora vai ser julgada. Em um mês, eu viajei numa conferência. Naquela conferência, os grandes homens de Deus dessa nação, do Canadá, profetizaram na minha vida. O jovem pobre, pequenininho, simplesinho. Eu voltei com uma unção de rompedor. Um mês. Entrei. Em um mês, eu estava pedindo demissão do hospital, indo para um trabalho, para um outro hospital, que era perto da casa onde eu morava, que eu ganhava 4 vezes mais. Presta atenção. E no dia que eu estava saindo do hospital, o dia que eu fui pegar minha carteira assinada, com baixa, eu passei em frente à sala da mulher. A dona do hospital tinha descoberto todos os furtos de roupa que aquela mulher tinha feito. Sabe o que aconteceu? Foi tirado da gerência ali e foi jogado para trabalhar um tempinho na farmácia. E eu saí para uma nova elevação e ela foi abatida, porque mentiu contra um homem de Deus. Se você tiver covardia na tua vida, tu nunca vai romper em nada. Desculpa que eu vou te falar, reino de Deus não é para covarde. Você vai ter que tomar uma nova atitude e você vai ter que romper contra os opressores da sua vida. Fala, há opressores que nesse culto vai cair. Vai cair. A língua da vizinha fofoqueira vai cair. A bruxa vai cair, o satanista vai cair. Aquele que está falando contra você vai aparecer e Deus vai julgar. Fala, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Entra na tua unção de rompedor, meu filho, pelo amor de Deus. Fala, há uma unção sobre a minha vida. E esta unção vai me tomar para uma nova dimensão de vida. A maioria aqui dentro tem medo, covardia. Deus chamou você para abrir um negócio, você está com medo. Ah, não tem investimento. Ele te pede o que está nas suas mãos. O que tem nas suas mãos? O que está acontecendo que Deus está me usando para falar essa palavra para alguém aqui dentro hoje? Ó, estou falando, estou sentindo. Eu sinto a dimensão da unção violenta aqui. Alguém aqui dentro entrou nesse culto e dentro desse ciclo, ó, eu estou vivendo isso. Deus me prometeu algo até dezembro. Quando acontecer comigo, acontece com você também. Se tu pega da mesma unção que está sobre um homem de Deus, se você bebe disso aqui, se tu pega essa palavra profética, a palavra que Deus me deu, ela serve para você também. Meu filho, eu aprendi esse segredo, esse princípio. Um dia eu estava ouvindo, eu estava lá na comunidade, vivia lá, ficava vendo os grandes encontros de avivamento ao vivo pelo YouTube. Aí vem aquelas palavras dos profetas dando para outro. Eu falei, essa palavra é para mim. É minha, eu tomo posse dessa palavra. Não, eu não estou roubando a palavra profética de outro, não. Mas a fé que me deu é que aquilo era para mim. E aconteceu na minha vida. E eu conheci esses homens pessoalmente. Da glória a Jesus Cristo. Fala, temos que ter a unção e a revelação. Não somente informação. Gideão tinha a unção e a revelação. Você não vai romper. Pode coisas boas acontecer na tua vida através da inteligência dos homens. Mas o que Deus pode fazer na sua vida e o que Ele faz, homem nenhum pode te tirar. Fala, quando Deus dá, quando Ele faz, está feito. Fala, unção e revelação. 4 códigos, coloca aí. Já falei, já para você só vou repetir. Fala, um rompedor não olha pelo que tem. Fala, não posso olhar pelo que eu tenho, mas pelo aquilo que está diante de mim para conquistar.
Gideão estava com 32 mil soldados. Quando ele fala para os covardes, ó, covarde, ó, volta para trás, medroso, medo e covardia. Volte para trás, vocês não servem para a conquista. Quantos mil voltaram para trás? 22 mil. Ficaram 10 mil. Aí Deus falou assim, tem gente demais aqui. Deus não precisa de muito. Ele precisa do necessário. Somente 300 homens foram qualificados para entrar na conquista com Gideão. Fala, não importa o meu tamanho, não importa números, eu tenho que somente crer na palavra. Quinto código, uma mentalidade de guerra. Fala, eu preciso me tornar um guerreiro. Juízes 7,14, Gideão estava assim, ó, falando com Deus assim, vou ou não vou para a guerra? Me dá um sinal. Aí Deus fala assim, você quer um sinal, Gideão? Então desce lá no acampamento e vai ouvir o sonho que tem um soldado contando lá, que eu vou te mostrar onde está o sonho, esse homem. Gideão desce no meio do acampamento dos midianitas, dos inimigos, e ouve eles relatar um sonho que tiveram. E falaram assim, isso aí é a espada de Gideão, que vai nos devorar. E Gideão, aleluia, eu sou um guerreiro reconhecido, nem eu reconhecia. Aleluia. Eles estão com mais medo de mim do que eu deles. Fala, eu preciso de uma mentalidade de guerra. Escuta o que eu vou falar. Fruto do Espírito Santo não entra em conquista de reino. Gera virtude em você, mas não te faz você conquistar na vida. Fruto do Espírito Santo não vai fazer você vencer principado e tronos. Só autoridade, só revelação. O fruto do Espírito Santo não vai colocar espada na garganta de principado de demônios. É a sua unção de rompedor que vai fazer isso. Fala, eu tenho que ter um espírito, uma unção de guerra. Quando Deus me deu a unção de guerra, Ele me tornou violento. Às vezes eu ficava tão irado com o diabo que eu chamava, Satanás, aparece aqui na minha frente então. Vem aqui frente a frente comigo então. Deus vai te dar uma força e uma ira contra os seus inimigos. Enquanto você não tiver essa atitude de guerreiro, de guerra, você não vai vencer os maiores inimigos da sua vida. Agora, se você está satisfeito só com algumas coisinhas na vida acontece, bom, a Universal é uma igreja boa para você. Agora, se você quer entrar no seu desígnio de rompedor e se tornar uma pessoa de unção nessa terra, e viver o seu desígnio, a sua autoridade nessa terra, para ver vida sendo alcançada através daquilo que Deus vai fazer e te dar. Então eu quero falar para você, bem-vindo à guerra. Ele fala, eis-me aqui, Senhor. A tronos, a demônios só vai cair no dia que você se levantar. Os medianitas estavam oprimindo Israel até que chega um Gideão na história. Acho que vou guardar essa mensagem para o congresso em dezembro. Vocês estão fracos, hein? Fala, minha mentalidade tem que ser uma mentalidade guerreira. Sabe por que se não for? Vai tomar uma pancadinha do diabo e vai ficar chorando igual uma criancinha, bebezinho, correndo atrás do pastor para te ajudar. Você tem que ter uma mentalidade de guerra. Porque na guerra nós somos feridos, mas se curamos. Na guerra perdemos, mas conquistamos. E ninguém tem disposto se não tiver uma grande guerra. Todas as batalhas que você tem passado, por trás disso há tesouros te aguardando. Há dimensões sendo liberadas do reino espiritual que estão te aguardando você tomar uma decisão e entender que você já é mais do que vencedor sobre todas as coisas da glória a Jesus. A decisão é sua. A decisão está nas suas mãos agora. Eu não sei o que vai acontecer. Eu vou dar a Santa Ceia e vou passando. Quem tiver que receber, um só vai receber. Eu só sei que eu estou aqui hoje para profetizar isso para vocês e para vocês. Daqui a pouquinho vou me carregar dessa unção. Daqui a pouquinho para transferência.
Porque eu estou debaixo de uma ordem de Deus aqui dentro hoje. Os tronos de demônios que estão em pessoas aqui dentro é tão grave que eles estão lutando contra essa palavra, mas eles não vão resistir. A unção, quando ela desce de rompimento, ela arrebenta a estrutura de tronos, de principados, potestades, forças malignas que estavam te impedindo. Neste culto você entrou para que isso caia. Quem está comigo fala bem. Para entrar no plano da conquista, escute isso, das promessas, você terá que se apresentar como um guerreiro. Eu falei? Porém, existem 5 pontos, 5 verdades que você não pode esquecer na sua vida. Não trate o evangelho como algo acadêmico. Fala, evangelho é reino. E tem exército de guerra para me conquistar. Fala, segundo. Fala, os padrões da inteligência do mundo não são suficientes para vencer principados e tronos. Fala, eu preciso andar na revelação e na direção da voz de Deus. Está no livro de 2 Coríntios 2, 6 a 7, que os poderosos dessa era não conheceram o conhecimento de Deus. 3, você precisa manifestar sua fé, unção e ter revelação para seguir o seu desígnio. Fala, a fé, ela é necessária ter ação. Fala, eu preciso ter uma ação. Fala, eu necessito de uma ação. É isso aí. De uma ação. Às vezes tu já tem a fé, mas você não está tendo ação sobre a sua fé. Fala, 4. Eu preciso desenvolver habilidades que só se encontram dentro da esfera do meu chamado. Há dons e habilidades que Deus despertou em Moisés quando chamou ele. Que despertou em Gideão quando chamou ele. Que desperta nos seus ungidos, seus profetas, seus escolhidos. Fala, há habilidades do meu espírito que eu só vou conhecer quando eu entrar no meu chamado. Todos aqui têm um chamado. Desde o mais jovem ao mais velho daqui dentro. Escuta o que eu digo para vocês. O Senhor me levou a uma dimensão. Eu via desde criança aos anciões. Todos voltavam a sonhar e todos recebiam a unção do chamado deles. Por isso que o diabo tinha fúria de eu pregar para vocês. Porque a minha unção é para destravar o seu desígnio da glória a Jesus Cristo. Quem está comigo fala glória a Jesus Cristo. Fala, então preciso da unção para criar do zero o que era impossível para mim. Isso aí. No livro de Êxodo 35, 30 ao 36... havia 2 homens que receberam uma unção, uma habilidade sobrenatural para fazer todos um tecido do tabernáculo de Moisés. Bezalel e Ailiobe. Eu quero falar para você que a unção, ela cria algo do zero. Fala, eu vou criar do zero. Do zero você vai criar. E Deus vai te prosperar nesse negócio na sua vida. Do zero. Senhor, eu não tenho nada nas minhas mãos, mas eu tenho disposição. Eu sou o que o Senhor precisa. Então o Senhor fala, eu vou usar você. Eu vou te dar estratégia e vou falar para você como você vai prosperar na sua vida. Do zero. Você vai sair do zero. Porque já diz, capítulo 8, fala o meu princípio. Versículo 7. O teu princípio pode ser pequeno, mas o teu fim será maior do que o teu princípio. Algumas traduções como a da King James. Teu princípio pode ter sido pobre, mas o teu destino será de grande prosperidade. Tudo que começa pequeno, fala, tudo começa pequeno. Há um destino para se tornar grande. Eu quero saber de vocês, quantos estão numa dimensão, seja seus negócios, a família, que não consegue mudanças na vida? Levanta a mão para mim. Você sente que a coisa está travada. Levanta a mão para mim.
Então se prepare que eu vou liberar um som para você daqui a pouquinho. Dá uma salva de palmas para Jesus.